na capital. Este é o Cidadão CBN Diário. A partir de agora, dúvidas que você tenha sobre direito tributário em especial, que é o assunto do dia, você pode encaminhar para o e-mail cbndiario@rbsradios.com.br ou ainda pelo telefone, falando direto com a nossa produção, no 3216-2550. 3216-2550, o telefone com código 48 aqui de Florianópolis, para você que nos acompanha pela TV Com e está eventualmente no interior do estado. O nosso convidado é o advogado Vicente Capella, da área do direito tributário, que está aqui conosco e vai responder às perguntas, aos questionamentos dos nossos ouvintes e telespectadores. Doutor Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Para que o nosso ouvinte que não tem muito conhecimento sobre algumas áreas do direito possa tirar essa dúvida e que nós possamos esclarecê-lo, o direito tributário abrange que tipo de questões hoje? Boa tarde. Abrange as questões ligadas aos impostos, né? O Estado ele tem que fornecer educação, a saúde, e para isso ele precisa de alguma fonte de recurso. Sim. Os tributos são a principal fonte desses recursos. Então, com a arrecadação lá do ICMS, a arrecadação do IPVA, no âmbito federal do Imposto de Renda Pessoa Física, Jurídica, toda a carga tributária é a área de atuação do advogado tributarista. Há casos em que os cidadãos têm direito à isenção de impostos, em alguns aspectos, algumas circunstâncias beneficiadas pela lei, em que ele fica isento de pagar algum tipo de tributo. Isso existe, né? Existe. São casos particulares, né? Essas situações variam de imposto a imposto, então existem isenções para ICMS no carro, para IPVA, para imposto de renda pessoa física. Então, cada tributo tem uma particularidade e tem um caso que o legislador, na hora de fazer a lei, escolheu, disse, olha, não, essa pessoa aqui, pela razão que ele escolheu, merece um benefício, merece não pagar o tributo. Uma das pessoas que deve se encontrar nessa situação e que pelo menos nos questiona é o Henrique, que está acompanhando a programação aqui da CBN ou da TV Com, e ele nos liga no 3216-2550, 3216-2550 e pergunta o seguinte, mais uma pergunta chegando por aqui que a Leda nos traz. Ele diz que ele é portador de hepatite C, ele quer saber se ele tem isenção do imposto de renda. Henrique, a lista de isenção do imposto de renda é uma lista que engloba várias doenças. A gente tem aí algumas cardiopatias graves, dentre outras doenças. Então teria que verificar se a hepatite C está entre esse rol de doenças. É interessante já alertar que não é qualquer rendimento que é isento. Então, se o cidadão é assalariado, mesmo que ele tenha qualquer das doenças relacionadas da lei, ele não sofre a isenção. A isenção está limitada exclusivamente aos rendimentos decorrentes de aposentadoria e pensão. Se qualquer um de nós hoje, assalariado, tiver uma dessas doenças, não vai ser isento, somente vai passar a ser isento o dia que se aposentar ou que tiver algum provento de pensão. Uma outra pergunta que ele faz é o seguinte: no caso de a pessoa ser casada, onde a declaração é conjunta, em que aspecto? É uma escolha do contribuinte, ele não tem obrigação. A decisão de fazer a declaração em conjunto ou em separado tem que decorrer de uma comparação. Ele vai ter que fazer as duas e ver em qual delas é mais barato. Então ele não tem obrigação, ele vai fazer o que for mais interessante para ele, tá? Levando em consideração essas questões, que tipo de problemas são mais frequentes que o senhor mais atende, casos ligados ao direito tributário, evidentemente, sua área de atuação, mas que tipo de dúvidas são mais comuns para os cidadãos? O mais comum é a empresa que está sofrendo fiscalização. Tá? A empresa tá lá, tem o seu contador, tem todo o seu aparato interno e começa a receber uma intimação da Receita Federal para verificar seus livros. Esse é o cliente mais comum que nos procura para atender a fiscalização. Eu sempre brinco com meus clientes que se por alguma infelicidade a gente atropelar alguém, mesmo que a culpa não seja nossa, a gente procura um advogado para ir até a delegacia, mesmo não tendo culpa nenhuma. Sim. A mesma coisa a gente faz em relação ao imposto de renda. A gente procura alguém especializado para poder orientar como responder, que tipo de informações, como passar aquelas informações, o que pode ser corrigido antes de uma cobrança, de uma multa que aí acaba sendo um valor bem expressivo. E são, na maioria dos casos, cobranças indevidas? Acontece muito isso de a Receita cobrar tributos que não deveria cobrar daquela pessoa, daquela empresa? A cobrança do tributo ela só pode se dar quando a lei autoriza. O fisco não poderia cobrar nem mais nem menos do que a lei autoriza. O problema é interpretar o que a lei quer dizer em alguns casos, né? E como é que se aplica aquela lei no caso do cidadão. Então, em algumas situações, a gente teve
vou pegar o caso do Felipe aí, do Henrique, perdão. Eu tive agora recentemente um cliente que ele se aposentou e a comprovação da doença é feita por um laudo oficial, um laudo de uma junta médica oficial. Ele teve um laudo dizendo uma coisa e outro laudo dizendo outra coisa diferente. Então a Receita Federal simplesmente olhou qual o laudo que ele teria que pagar mais e considerou aquele laudo correto, né? Então é uma questão de interpretação. Em alguns casos a Receita Federal não tem razão, em outros casos ela tem razão. Mas quem vai poder avaliar isso é alguém que tem experiência na área. A vivência da contabilidade também é muito importante, né? Então esses casos têm que ser avaliados caso a caso. E tem havido muitos resultados favoráveis quando se entra na justiça contra a Receita ou contra a cobrança de impostos de alguma maneira favoráveis ao contribuinte? A discussão de qualquer matéria tributária ela pode se dar tanto administrativamente como judicialmente. Se a gente receber uma multa de trânsito, a gente pode se defender dentro do Detran. Sim. E se quiser discutir, pode discutir essa mesma multa na justiça. Na Receita Federal é muito similar. A gente tem uma discussão administrativa em que a própria Receita vai ver se o que ela faz está certo ou está errado. Na esfera administrativa, a gente tem tido aí uma taxa de sucesso de aproximadamente 50%, ou seja, cancelados 50% das cobranças, né? Na esfera judicial, muda o enfoque da discussão. Enquanto está discutindo questões contábeis na esfera administrativa, que se levar para discutir para o juiz a questão, ele talvez não tenha não foi para isso que ele estudou. Na esfera judicial, é mais a questão de como se aplica aquela lei, qual é a interpretação que aquela lei se dá, mas o STF recentemente agora teve umas decisões favoráveis ao contribuinte. Nós estamos com o Cidadão CBN Diário aqui na CBN 740M e na TV Com, canal 36 da NET, canal 36 da Via Max. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Vicente Capella, que é advogado tributarista e está nos respondendo questões feitas por você que nos acompanha em casa, no carro, em qualquer lugar que esteja, sobre direito tributário. O telefone é o 3216-2550, 3216-2550, direto aqui da CBN, com o código 48, para você fazer a sua pergunta e o seu questionamento. Antes de continuar a nossa entrevista, a Maria da Graça Dutra, da Diretoria de Bem-Estar Animal, daqui de Florianópolis, ligou dizendo que tem um cavalo que foi abandonado em um terreno em Palhoça. O animal está agonizando com a pata quebrada. O setor de defesa dos animais de Palhoça já pediu ajuda à Cidasc e à Polícia Militar, sem sucesso. Eles pedem socorro para alguém que possa ajudá-los a pôr fim ao sofrimento do animal. A Diretoria de Bem-Estar Animal da capital não pode intervir porque o problema acontece em outro município. Isso aqui é um problema muito recorrente, porque alguns municípios não dispõem de um órgão como a Diretoria de Bem-Estar Animal, aqui na grande Florianópolis, só a capital tem, e aí em outras cidades fica a cargo da prefeitura, a prefeitura não tem estrutura, enfim, e aí fica nessa situação bastante complicada. Às 3h26, doutor Vicente Capella, nos falando sobre direito tributário, pode-se cobrar juros em cima de um imposto atrasado? Sim. É possível cobrar tanto juros como multa, né? Se o contribuinte entrega a declaração de imposto de renda dele reconhecendo que deve, mas não efetua o pagamento, vai ser devido uma multa pelo atraso e vai ser acrescido juros à taxa Selic. Tá? Hoje a gente está aí com a taxa Selic próximo de 11%, e esses juros no âmbito federal começam em 0,33% ao dia, podendo chegar até 20% se o contribuinte confessou que deve. 20% ao dia? Não, 20% ao máximo. 0,33 ao dia, no máximo de 20%. Entendi. Tá? Isso se o contribuinte confessou que deve. Se o contribuinte não declarou e o fisco descobriu, essa multa que podia ser de no máximo 20%, passa inicialmente a 75%, podendo chegar até 225% se ficar constatado que o contribuinte teve a intenção de sonegar. É um valor bastante expressivo. Sim. Né? E ainda há muitas pessoas que não dão a devida importância para o imposto de renda, acabam deixando a declaração para a última hora, vão ter problema, depois cai na malha fina, se incomoda. Isso é bastante comum. Tá? A nossa atuação não é de fazer a declaração de imposto de renda, mas de ver as declarações depois. É muito comum o contribuinte não separar a documentação durante todo o ano, na hora de entregar essas documentações para quem vai fazer toda essa declaração, ou ele mesmo, se for fazer, ele não tem tudo reunido, não presta a informação de forma correta, e das duas situações, uma, ou ele vai pagar mais do que ele deve, então não pegou lá uma dedução
médica, por exemplo, não guardou um recibo, ou ele vai pagar menos, ou vai prestar uma informação diferente do que o empregador, aquela fonte pagadora, ele fez. E aí vai cair na malha e vai estar sujeito àquela multa inicial de 75%. Muito bem, nós estamos recebendo o Dr. Vicente Capella, advogado tributarista, conosco aqui na CBN e na TV Com, respondendo questões dos nossos ouvintes. O Ademir da Silva Matos, de Braço do Norte, diz que a contribuição de melhoria já foi paga quando do calçamento com lajota, provavelmente na rua dele. A Prefeitura de Braço do Norte vai asfaltar a mesma rua e quer cobrar novamente. Ele quer saber se pode haver essa cobrança 2 vezes pela melhoria, pela pavimentação de uma rua. A contribuição de melhoria é uma das espécies tributárias. Então a gente tem imposto, tem taxa e tem a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria ela pode ser cobrada quando existe uma obra pública e dessa obra pública existe a valorização dos imóveis na redondeza. Então a primeira coisa é saber, valorizou o imóvel do Ademir? Essa seria a primeira... Aquela obra vai causar uma valorização? Se a resposta for sim, existe a possibilidade, a mudança de lajota para asfalto acresce o valor? Se sim, é possível uma cobrança. Mas a prefeitura tem que fazer um edital prévio, publicar, dizendo quanto é que vai gastar na obra, quem vai ser o beneficiado, como é que eu vou calcular esse benefício. Na experiência que eu tenho de direito tributário há 10 anos, eu nunca vi nenhuma cobrança de contribuição de melhoria que preenchesse as regras. Porque é muito mais fácil para o fisco ir lá e aumentar o IPTU, aumentar a taxa, do que fazer toda a documentação para demonstrar que a casa do Ademir vai ter uma valorização, quanto vai ser essa valorização, o Ademir talvez não concorde com o cálculo que a prefeitura... E é um processo muito complicado. Então, normalmente, os órgãos não têm cumprido os requisitos necessários previstos no Código Tributário Nacional. Isso vale, o senhor já respondeu aí, mas para que a gente frise bem isso, vale também para a IPTU, né? O IPTU, a cobrança do IPTU, ela é levada em consideração o valor do imóvel, né? É o valor do imóvel vezes a alíquota estabelecida em lei. Quando tu recebe o teu carnê de IPTU, tu tem que verificar se o valor que está ali avaliado o teu imóvel está correto ou se está avaliado a mais. Sim. Se tiver avaliado a mais, tu pode procurar a prefeitura e demonstrar que está sendo cobrado além do devido. Florianópolis é um caso em que os imóveis estão todos avaliados a menos. Por quê? Porque a alíquota do nosso IPTU aqui em Florianópolis ela é tão alta que se a gente valorizar os imóveis ao custo de mercado, o valor a se pagar é gigantesco. Sim. O que a prefeitura deveria fazer? Deveria atualizar os imóveis e reduzir a alíquota. Mas isso dá muito trabalho na ótica deles. Essa alíquota ela é definida por lei, mas com base em algum estudo, deve ter algum critério. Então, o percentual, o valor é definido por vários critérios, né? Como que tu vais calcular se a casa é de madeira, se a casa é de alvenaria, como é que é se a janela é de alumínio, se é de madeira, como é que é o forro, tem vários critérios, se é de esquina, se é em cima de uma pedra. Então, mas para chegar no valor do imóvel. A alíquota é um percentual que é definido pelo legislador. O vereador de cada município, ao fazer a lei, vai definir. E aí está a cargo dele. Certo. Quando acontece de o contribuinte ter uma situação como essa, como a do Ademir, ou que ele não concorda muito com o IPTU ou com o imposto cobrado pela prefeitura, claro que ele deve provavelmente recorrer à prefeitura, mas ele pode ingressar judicialmente com um processo contra o Poder Público Municipal para tentar reverter a cobrança, rever esses valores que foram pagos indevidamente, se é que isso é possível? Sem dúvida. No caso dele, a minha sugestão primeiro seria ele buscar a prefeitura administrativamente, como se defendendo uma multa de trânsito. Ele vai tentar demonstrar ali que existiam requisitos que não foram preenchidos. Se tiver claro para a prefeitura de fato houve esse erro, a prefeitura vai cancelar a cobrança ali. Se não, ele tem todo o direito de buscar o Poder Judiciário para tentar afastar essa cobrança. No caso da contribuição de melhoria, provavelmente ele não houve o atendimento desses requisitos. São requisitos bastante complicados. Antes da obra ele tem que dizer quanto vai gastar, qual é a área que vai ser atingida. Normalmente isso não é feito.
Nós estamos conversando com o advogado tributarista Vicente Capella, que nos atende hoje aqui no Cidadão CBN Diário, que é o nosso espaço todas as quartas-feiras de retirada de dúvidas dos consumidores de vários aspectos, hoje direito tributário. Você que quer participar conosco, ligue para 48-3216-2550, 3216-2550 é o nosso telefone para você fazer a sua pergunta, ou então pelo e-mail cbndiario@rbsradios.com.br. Às 13h32 na tela da TV com 25 graus de temperatura em Florianópolis. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Horas e 42 minutos, 25 graus a temperatura em Florianópolis. Nós estamos recebendo hoje, aqui no Cidadão CBN Diário, o advogado tributarista Vicente Capella, nos tirando dúvidas de todos nós sobre aspectos ligados ao direito tributário. E quando se fala em imposto, além de lembrar do IPTU e de outras questões que nós pagamos para manutenção do Estado, nos vem à cabeça o ICMS, que a gente paga com produtos que a gente consome, que a gente compra com frequência. Aqui em Santa Catarina, inclusive, várias vezes nós trouxemos a cobertura, inclusive aqui na CBN Diário, do feirão do imposto, para que a gente tenha noção exatamente de quanto custa o produto e quanto a gente paga de imposto. E nós conversávamos aqui no intervalo, o doutor Vicente nos recordava de um caso em São Paulo, de uma iniciativa em São Paulo, em que se devolve parte do dinheiro pago pelo ICMS, pago no ICMS, para o consumidor, é isso? Exatamente. Hoje é comum a gente ir a um restaurante e não esperar pela nota fiscal. Paga, vai embora e não aguarda a nota fiscal. O prejuízo disso é indiretamente para esse consumidor, porque o Estado não recebe parte do ICMS, então não pode não vai utilizar aqueles recursos para a saúde, para a educação. E em São Paulo, esse prejuízo de não esperar seria direto também. O Estado de São Paulo, ele instituiu já em 98 a nota fiscal paulista. De cada compra que tu fazes, uma parte do ICMS que o estabelecimento recolhe é devolvido ao contribuinte que efetuou a compra. Essa iniciativa, até hoje, nos primeiros 18 meses, por exemplo, só em bares e restaurantes, houve um aumento de arrecadação de quase 40%. No setor de vestuário, de 25%. E, por outro lado, reduz a carga final, porque aquela pessoa que efetuou a compra está tendo uma parte do valor devolvido. Então, é uma iniciativa muito interessante. O controle disso é feito totalmente pela internet. Então, eu fui lá, efetuei a compra, comprei uma determinada mercadoria, comprei uma televisão. Fui lá, guardei a nota, entro no site do governo de São Paulo, vai ter o valor da nota, quanto aquilo ali correspondeu em crédito para mim. Sei lá, R$50. Esse valor, depois, ao longo do tempo, eu vou poder ter restituído diretamente na minha conta corrente, utilizar para pagar o IPVA, posso fazer uma doação para uma entidade beneficente que eu confie, né? Então, até hoje, o Estado de São Paulo, de 98 até hoje, já restituiu 4 bilhões de reais. Um valor bastante expressivo. Essa iniciativa, inicialmente em São Paulo, já foi adotada pelo município de São Paulo, o Estado de São Paulo, depois pelo município de São Paulo. O Rio de Janeiro, esse ano, também instituiu a nota carioca. Brasília adotou essa sistemática também. E Santa Catarina, que a gente tem tanta coisa boa, na hora de copiar uma coisa interessante também, a gente acaba ficando... A Secretaria da Fazenda, ela tem, de fato, batido recordes de arrecadação. Ela tem estimado que vai arrecadar um X e tem arrecadado mais que aquilo. Mas isso não significa que ela não poderia implantar essa sistemática, arrecadar mais ainda e devolver para nós, consumidores, uma parte daquilo que está sendo arrecadado. São Paulo tem 10 milhões de pessoas já cadastradas. Esses 4 bilhões foram restituídos ao longo do tempo. Grande parte da população utilizou isso para pagar o IPVA do seu carro. Boa notícia, o cara não precisa pagar o IPVA, simplesmente utiliza aqueles créditos que estão lá. Então, é uma sistemática que eu tenho defendido que Santa Catarina adote, porque também reconhece naquele que pede a nota fiscal o valor dele e remunera, né? Talvez não remunera, mas restitua o valor que ele gastou.
né? A gente está precisando disso. E tira um pouco aquela ideia de que o dinheiro pago no imposto é dinheiro perdido. Exatamente. Vai, a pessoa não recebe. Esse vínculo até ele dá uma sensação de controle maior, porque se eventualmente aquele estabelecimento em que eu comprei, pedi a nota, não constar lá no controle, esse estabelecimento, eu posso fazer uma reclamação e esse estabelecimento vai ser fiscalizado e vai ter uma multa muito severa. Então, o controle social, o controle do cidadão também passa muito mais. Isso valoriza a cidadania também. Nós temos perguntas enviadas pelos nossos telespectadores e pelos nossos ouvintes aqui da CBN. Uma delas é a do Celso do Campeche. Ele diz o seguinte: ele tem um terreno e não pode construir porque no local a rua será ampliada. O valor do imóvel no carnê do IPTU é de R$200 mil e o valor comercial é próximo a R$800 mil. Quando eles tiverem que desapropriar o terreno, e o eles que eles dizem é a prefeitura, como ele pode pedir essa diferença? Porque provavelmente a prefeitura vai considerar o valor que está no IPTU. Felipe, nós comentávamos aqui inicialmente que em Florianópolis isso é bastante comum. Os valores venais, que é o valor para fins do IPTU, está bem abaixo do valor real. De fato, quando a prefeitura... Ele tem um dever hoje. Ele teria o dever de ir até a prefeitura e pedir a atualização desse valor. Claro que isso vai repercutir diretamente no aumento do IPTU a ser pago. No caso de uma desapropriação, a prefeitura sim vai tentar pagar somente os 200 mil, que hoje, como ele não faz nada, ele reconhece que é o valor de mercado. Claro. Né? Qualquer coisa ele teria que ir até a prefeitura e atualizar esse valor. Esse processo para atualizar o valor é simples? É bastante simples. Mas implica na visita de alguém da prefeitura, uma reavaliação do imóvel? Não, se o contribuinte declarar um valor acima do valor que a prefeitura aceita aquele valor. Olha só. Difícil é se fosse abaixo, né? Aí tu vai precisar de uma comprovação um pouco maior. O Valdemir Livramento diz que recebeu a indenização para arrumar a casa pelo seguro. Ele quer saber se precisa declarar no imposto de renda essa indenização. Ele recebeu a indenização porque a casa dele estava com diversos problemas. Valdemir tem sim que declarar isso no imposto de renda, mas esse rendimento é isento. Ele faz constar na declaração dele, mas ele não precisa pagar qualquer tributo sobre esse valor. Por que ele tem que fazer constar? Se a gente for esquecendo esse valor da declaração dele, talvez a gente faça uma conta assim: ele gastou muito mais do que tinha naquele ano. Como é que ele teve lá 100 de rendimentos e gastou 200? Então, onde é que veio os outros 100? Então, é por isso que ele precisa informar na declaração de imposto de renda esse seguro que ele recebeu. Mas esse tem que constar no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. O José pergunta se pode ser retido o imposto de renda sobre precatórios ou RPV. Sim, José, deve ser retido, a não ser que esse precatório seja recebido decorrente de uma aposentadoria ou pensão, alguma diferença de aposentadoria ou pensão, e você seja isento do imposto de renda em virtude de alguma razão. Pode ser uma daquelas moléstias graves que a gente comentou no início, né? Uma cardiopatia grave, mas se ele não tiver essa situação muito peculiar, sim, é possível e é devido à retenção, tanto sobre precatórios como sobre RPV. Nós temos mais uma pergunta ainda da Lourdes, que eu vou deixar para o próximo bloco, às 3h50, porque nós vamos para o intervalo aqui no Cidadão CBN Diário, com a presença hoje do advogado tributarista Vicente Capella, e em instantes a gente retorna com a continuidade da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, dos nossos esclarecimentos, com a pergunta da dona Lourdes e com os destaques do RBS Notícias, da RBS TV. Até já! Nós voltamos a conversar com o doutor Vicente Capella, advogado tributarista, que está aqui conosco nesse momento, dando informações, trazendo orientações sobre questões ligadas ao direito tributário. E a dona Lourdes vai fechar as nossas perguntas por aqui com a questão: o marido dela é aposentado e ela quer saber se ele é isento do IPTU e o que fazer para requerer essa isenção. Seria interessante a dona Lourdes tivesse dito de que município ela é. Se ela for de Florianópolis, vai depender se ele é um aposentado do município ou não. A lei municipal permite a isenção da aposentadoria dos aposentados, dos funcionários públicos aposentados do município. Então, se esse for o caso dela, ela teria que fazer um requerimento na prefeitura, vai até o Pró-Cidadão, faça o requerimento, junte os comprovantes dessa situação, que ela vai ter o seu benefício concedido. Só para a gente finalizar, em relação à primeira pergunta da hepatite C, a gente começou a conversar, acho que eu não terminei de explicar.
Se for pensão ou aposentadoria e a pessoa tiver hepatite C e houver um laudo médico oficial, né, do ente do Estado, do INSS, reconhecendo que essa hepatite é uma hepatite grave, esses proventos de aposentadoria e pensão são isentos, sim. Muito bem. Essas as informações do Dr. Vicente Capella, que esteve aqui conosco nesse momento, na tarde dessa quarta-feira, com o Cidadão CBN Diário. Ele é advogado tributarista, nos deu algumas orientações. Você que teve a sua pergunta enviada, mas acabou não sendo respondida, ou, enfim, não entendeu bem algum eventual detalhe que o doutor tenha dado, vale lembrar que o nosso quadro é apenas de orientação, não é um quadro para definir a situação jurídica de cada um, até porque muita gente tem já processo em andamento, outros casos têm uma certa particularidade. Enfim, a ideia é dar para você uma noção do que pode ser feito, onde recorrer, quais os seus direitos, o que você já pode saber de antemão quanto a alguns casos aqui ligados ao direito tributário, em especial hoje o tema do Cidadão CBN Diário. Doutor Vicente Capella, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no nosso quadro. Uma boa tarde. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos.